Fala galera, meu nome é Gabriel Caetano e estou trazendo nesse vídeo aqui para vocês uma ideia bastante bacana e simples aqui que eu trouxe através do Power BI de como a gente fazer um forecast, uma projeção de vendas no caso aqui, né? Utilizando alguns conceitos bem simples do Power BI e o consumo de algumas APIs e algumas premissas que a gente tem no nosso cotidiano, tá? A ideia aqui é a gente fazer de uma forma muito prática de como a gente pode prever umas vendas de determinada empresa a partir de algumas premissas que a gente considerar, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês as etapas que eu tenho de desenvolvimento e como que cada uma dessas etapas ela vai ser feita, beleza? Aqui no caso eu vou ter 3 etapas principais. Uma vai ser a parte da elaboração dos dados, né? Como que eu vou trazer esses dados para a minha análise. A segunda vai ser a elaboração de um gabarito. Aqui vocês vão entender o que vai ser o gabarito que eu vou criar. E a terceira parte vai ser a previsão dos dados. Então, caindo na primeira parte, a gente tem como a gente organizar a nossa base. Aqui eu estou tratando dentro de uma base em Excel mesmo, tá? Então, aqui eu estou tratando com dados artificiais. Está vendo que aqui eu tenho uma aba de vendas. Então, tem as minhas informações de vendas aqui. Beleza? Bem chuto, informação de data e de venda, que é o interessante para mim. Isso é uma base artificial, tá? Isso vai ser proveniente, na maioria dos casos, vai ser proveniente de um RP. Mas a ideia, no caso, é só ilustrar um método de previsão simples, beleza? Então eu tenho aqui uma base de vendas por data, quanto que minha empresa vendeu em cada um dos dias do ano, tá? Que eu estou considerando só 2019. E aqui eu tenho uma tabela de premissas, que também vai ser lastreada pela data, mas trazendo quais são as premissas que eu quero levar em consideração, tá certo? Então aqui eu tenho a minha informação, essas duas informações aqui, que elas vão ser... Aqui eu estou tratando elas de forma artificial, mas a gente pode consumir essas informações via APIs. O próprio site do Climatempo ele tem essas informações e tudo mais. E a gente consegue tanto histórico, tanto um farol. Lá a gente consegue achar um farol de 7 dias, 15, 30 dias de análise. Tá certo? Então aqui eu estou tratando informação de chuva. Aqui no caso a minha chuva eu estou mapeando ela de 0 a 3. Em consideração que o 0 é um índice sem chuva no dia e 3 é um dia que foi muito chuvoso naquela ocorrência. Tá certo? Temperatura eu estou tratando como se fosse uma sensação térmica mesmo, beleza? Então, a minha ideia aqui não é em si analisar a venda por cada índice de temperatura, tá? Aqui eu vou tratar tudo, né? Mas a ideia é ver como que funciona, o esperado, né? Vai ser ver como que funciona isso nos dias que são mais quentes ou nos dias que são mais frios, tudo certo? E aqui são informações que a gente já tem, tá? E a gente consegue a partir da data, que é se o dia é um final de semana, se é um feriado, aqui está escondidinho aqui, né? Mas se ele é um feriado e se ele é uma posição, e qual é a posição dessa data em relação ao quinto dia útil, beleza? Final de semana, porque eu acho que, no caso, as vendas vão ser influenciadas pelo final de semana, ou se for um dia útil, também pelo feriado e em relação à posição do quinto dia útil, né? Considerando que quanto mais próximo eu esteja do quinto dia útil, eu tenho uma propensão de consumo um pouco maior do que o último dia útil do mês e por aí vai, tá? Só fazendo como se fosse um conceito de quanto mais próximo eu estou do dia útil, mais eu tenho disponível para gastar, para consumir em determinada data, beleza? Então aqui eu tenho o mapeamento da minha posição do quinto dia útil, aqui no caso o meu 0 indica que ele é o quinto dia útil. Aqui eu estou a 1 dia, a 2, a 3, a 4 dias do quinto dia útil e por aí vai, tá certo? Seguindo essa análise, então, eu fiz a importação desses dados para o Power BI, tá certo? E fiz algumas tratativas. Vamos lá na exibição das tabelas aqui, e a gente vai ver que acontece da seguinte forma, que eu importei a minha parte de vendas, tá? Do jeitinho que está lá, beleza? E aqui na parte das premissas, eu fiz algumas adaptações para a gente fazer a nossa previsão, tá ok? Então, aqui no caso, eu vou ter... Deixa só a tabela abrir, aí ok. A minha tabela idêntica, tá vendo? Até meu cenário da posição do quinto dia útil. A partir daí são cálculos que eu fiz para poder fazer o nosso cenário de projeção. Beleza? Então aqui o que eu acrescentei? Para poder fazer essa consulta de previsão, eu trouxe os dados de vendas, tá? Baseando a minha data como eixo. Eu fui lá e pesquisei na minha outra tabela qual foi o meu valor de venda naquele dia. Então reparem aí que aqui em cima eu já tenho a minha fórmula de como que eu estou fazendo para tratar aí. Tá certo? Eu vou lá e busco qual que foi a minha venda em determinado dia. Aqui eu estou fazendo um age de temperatura só para facilitar a análise, tá certo? Aqui eu faço tanto para temperatura, tanto para o quinto dia útil. Porque a minha ideia em si não é analisar a posição
específica do quinto dia útil ou a temperatura específica do dia. Eu só quero fazer uma margem para prever os meus dados. Olha, quando eu tiver numa temperatura aí de 20 a 25 graus, quanto que vai ser mais ou menos as minhas vendas, quanto que isso vai interferir e tudo mais. Beleza? Então só fiz um range de datas aí, um range de informações para poder facilitar essa análise e facilitar essa busca. Beleza? Aqui eu fiz uma chave de previsão, vocês vão entender lá para frente como que isso vai atuar aqui no nosso modelo, beleza? E aqui então são os valores que eu extraí depois dessa consulta e depois dessa análise. Mas aí eu vou explicar um pouco melhor, beleza? Então seguindo aqui eu tenho essas informações que eu construí e como que a gente vai utilizar para poder fazer essa base de dados de gabarito. Então seguindo aqui eu criei uma tabela que chama mapeamento vendas, que é ela que vai dar introdução à nossa segunda etapa do processo, que é criar um gabarito de informações em relação às nossas vendas, tá? Como que é o comportamento das nossas vendas ao longo do tempo. Então aqui reparem que eu fiz uma consolidação, um agrupamento de informações bem simples, tá? Então aqui eu fiz as minhas vendas, elas estão sendo tratadas como uma média, tá? Então tá muito enxuto, bem simples mesmo. Aqui eu não estou fazendo nenhum tratamento de outliers, aqui eu não tenho nenhuma regressão, nenhum conceito de estatística avançado, nenhuma interferência econométrica, é só a média mesmo para trazer esses valores, para a gente ter uma ideia, para a gente poder usar no cotidiano. Então, claro que isso aí pode ser feito de N formas diferentes e utilizando várias outras premissas que a gente quiser considerar, tá? Deixando claro que aqui eu estou usando essas 5, que eu estou julgando serem mais simples assim, que vão ser relevantes para o meu processo de venda, tá? Então, seguindo aqui, eu criei uma tabela modelo que vai trazer o gabarito das nossas vendas. Ou seja, ela vai trazer qual que é a minha posição do quinto dia útil, o meu age de temperatura, chuva, feriado, final de semana, e ela vai trazer qual que é a minha média de vendas para esse agrupamento dentro da minha base histórica. Ou seja, dentro dessas características das minhas 5 premissas, qual que é o valor de venda esperado que eu tenho para aquela informação. Beleza? E a partir disso, eu crio uma chave para qualificar a minha expectativa de venda. Tá certo? Então essa chave ela está sendo composta pelas minhas premissas. Tá certo? Então como que isso aqui vai conversar? Eu vou voltar na minha tabela de vendas com as premissas aqui, que vai ser a minha base para eu poder entrar na minha terceira etapa, que vai ser a previsão dos dados em si. Beleza? Reparem aqui que na minha coluna C Vendas, eu estou trazendo as informações de dados que eu tenho dentro da minha base de realizado, dentro da minha tabela de vendas mesmo. Tá certo? Então, se eu descer aqui um pouco, ó, vou descer aqui nas informações, a base não está tão grande, tá? Então, reparem aqui ó, que a partir do meu dia 16, eu já não tenho valores, porque são valores futuros, né? Eu não tenho valor de vendas para valores futuros. Então, o que ele está fazendo? Ele traz os valores para mim de vendas até a data real, ok? E a partir daí, eu preciso consultar eles através de uma chave. Qual que é o interesse? Eu quero saber, olha, eu tenho um agrupamento de premissas e eu quero mandar lá para minha tabela de mapeamento vendas que eu criei essa chave de premissas para ele me retornar qual que é o valor esperado de vendas. Olha, dentro da minha característica da linha, que é um dia sem chuva, com temperatura um pouco mais fria, um final de semana que não é um final de semana, que não é um feriado, 11 dias após o quinto dia útil, qual é o meu valor esperado de vendas? É isso que ele vai trazer para a gente. E aqui, no caso, eu criei essa coluna C Vendas Forecast, que ela vai trazer simplesmente isso. Ela vai fazer o seguinte, ela vai trazer os valores de venda quando eles forem já realizados, tá? E quando eu não tiver valores para vendas, que no caso aqui vão ser esses campos vazios, eu vou fazer essa busca. Eu vou mandar essa chave para a minha tabela de mapeamento de vendas e vou receber o valor esperado que ele tem lá. Beleza? Então o segredo todo está lá nessa tabela de mapeamento vendas e o que a gente vai fazer para poder elaborar ela. Beleza? E aqui no caso eu só construo uma informação. Se ele é o previsto eu estou considerando que é 0, realizado eu estou considerando que é 1. Beleza? Então quando eu tenho valor ele é 1, quando ele não tem valor é porque eu estou sem dados e isso é uma previsão. E eu considero 0 só para a gente poder destacar isso lá no gráfico final. Beleza? Então a gente cai no gráfico final e ele é elaborado então a partir da nossa tabela de premissas, através de um drill de datas, a legenda, né, que eu criei da coluna, se ele é uma informação de previsto ou se ele é uma informação de realizado. E aqui no caso, as vendas forecast. Eu vou até recriá-la aqui para a gente poder ilustrar como que isso aqui funciona, tá? Vou deixar ela bem simples e vou trazer aqui para a gente os conceitos. Ó. Vou apagar aqui o que eu já tinha feito, só para a gente poder ilustrar isso na composição de uma forma melhor, beleza? Então, como que eu vou fazer? Opa, pera aí que aqui não foi.
Vou apagar nosso amigo aqui. E então, beleza. Utilizando a tabela de premissas, o que eu quero considerar? A minha data, que é o meu eixo. Vou jogar aqui minha data. Eu estou analisando os dados pelo gráfico de linhas, né? Que é o que vai ser interessante para mim. Já vou até selecionar aqui. E vou trazer para a legenda. O que vai ser interessante para a minha legenda é se o valor ele é previsto ou se ele é realizado. E no final, o meu forecast, a minha venda forecast, foi a coluna que eu criei para poder fazer a minha previsão de consulta, beleza? Vou deixar exposto aqui, vou deixar bastante grande aqui para a gente poder analisar de uma forma melhor. Então, criei lá as minhas informações. Aqui ele está fora do drill, vou selecionar o meu drill aqui e vou ampliar dentro das minhas informações. Aqui eu vou tirar o meu trimestre, tá? Porque não é a minha intenção analisar o trimestre em si, mas somente a minha base de meses. Então, vou selecionar aqui um ano de novo, que ele recuou, e vou selecionar aqui o meu mês de julho, que é onde está o meu forecast que eu estou analisando. Tá certo? Então, aqui a gente montou a base do forecast e do realizado que a gente teve em julho. Aqui eu vou melhorar um pouco mais aqui, colocar os rótulos e colocar uma tela de fundo aqui para poder destacar no final. Tá certo? Vou zerar minha transparência, deixar ele bastante destacado e deixar aqui de uma forma bem simples. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz o drill lá no meu mês de julho e estou analisando o que eu já fiz de realizado, comparando com o meu verde aqui, que vai ser o forecast, tá certo? Então, o que ele está fazendo? Eu vou analisar aqui, ó, nesse ponto que eu tenho o menor índice, ele está tratando, me apontando que é o dia 24 de julho de 2019. Se eu for na minha base aqui, ó, o dia 24 de julho, ele é um dia que está sendo de chuva grau 3, ou seja, uma tempestade muito forte, temperatura, uma sensação térmica de 21 graus, está ameno aí, final de semana. Não é um final de semana, né? Não é um feriado, e ele está 19 dias após o meu quinto dia útil. Então, um dia que eu não estou com tanta grana assim para poder desembolsar, tá? Claro, pessoal, isso aqui vai dependendo das vendas, de qual tipo de comércio que eu tenho e tudo mais. Aqui, no caso, não tem relevância quando eu estou muito afastado do quinto dia útil, tá? Mas é só para ilustrar mesmo. Isso vai variar de comércio para comércio, tá ok? Para cada negócio, né, na verdade. Então, aqui, eu tenho a minha base com o meu realizado mais escuro e o meu verde, que é o meu projetado. Então, no resumo, pessoal, o que está acontecendo? Eu tenho a minha base histórica de vendas, minha base histórica com as APIs e com as premissas que eu estou considerando, e eu quero prever. Como que eu prevejo isso? Eu crio chaves com valores previstos que eu tenho das minhas premissas, com base nas premissas históricas que eu tenho. E falo assim, olha, esse comportamento aqui dessas premissas previstas, como que ele está se baseando dentro da minha base histórica? Qual que é o meu valor esperado que eu tenho na minha base histórica? E aí ele pega e traz os dados aqui pra gente, tá? Então, quanto maior a minha base histórica, mais confiável ela é. E aqui a gente vai ter um efeito machine learning aqui dentro, que como a gente vai trazer os dados, na maioria dos casos de um RP, a gente vai ter esses dados todos os dias que o BI foi atualizado, esses dados vão ser cada vez mais treinados, tá certo? Então, sempre que eu tiver atualização de vendas, a minha média ela vai ficando um pouco mais fiel às premissas que eu estou considerando, beleza? Claro que eu posso considerar diversas outras premissas de venda, eu posso aplicar isso aqui de diversas outras formas, diversos outros cálculos para poder trazer esses valores, mas eu quis trazer de uma forma bem simples, no cenário de vendas, e utilizando o Power BI aqui para mostrar para vocês como isso aqui pode ser feito. A ideia, o vídeo não ficou tão didático assim, mas é só para trazer um brainstorming para o pessoal que já está acostumado aí com o Power BI, que já usa bastante, de como a gente pode fazer algumas projeções simples do nosso cotidiano, tá certo? Isso aqui esse método a gente pode utilizar para diversos outros cenários, como processos jurídicos de uma empresa, índices de criminalidade, a gente pode prever alguns comportamentos de preços, uma projeção de caixa e tudo mais, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí, espero que seja útil, e mais do que isso, espero que isso aí tenha dado algumas ideias, levado algumas ideias para vocês aí, tá certo? Muito obrigado, valeu, espero que vocês tenham gostado.